Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36, se puder também, até o versículo 47, colocar ali no telão, para aqueles que quiserem acompanhar. Vamos ler o texto. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele, Jesus, estava jantando ali, trouxe um frasco ou um vaso de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ela se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los, e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 pratas a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E Simão respondeu: suponho que seja aquele que tinha a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou com suas lágrimas os meus pés e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstra muito amor por mim. Mas a pessoa quem foi pouco perdoada, demonstra pouco amor. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje na tua casa. Nós estamos aqui diante da tua mesa, da ceia que o Senhor estabeleceu, instituiu como memorial, para celebrar a tua morte, a tua ressurreição, e para celebrar também a tua presença em espírito nesse lugar, porque nós cremos que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está sobre este lugar, está dentro desta casa, e se não fosse assim, não faria sentido virmos até aqui. Por isso, Deus, se nós realmente cremos que a tua presença é real e que o Senhor se faz presente, onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, que o nosso coração, que os nossos ouvidos e que os nossos olhos possam estar focados e voltados para o Senhor, e não para qualquer outra coisa nesse lugar. Nos ajuda a entender, Deus, quão fácil é para nós nos distrairmos, mesmo quando estamos na tua presença. Quão fácil é para nós sermos roubados pelos nossos pensamentos e intenções egoístas, mesmo quando estamos na tua presença. Constrange os nossos corações, Pai. Atrai-nos para ti nessa manhã. Restaura, Senhor, em nós a verdadeira motivação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, Deus tem algumas semanas já, às vezes eu empaco em algumas partes da Bíblia e fico ali semanas pensando, ruminando, analisando, estudando. E eu dei uma empacada aqui nesse texto,
há umas 3 semanas atrás, comecei a estudar. Queria compartilhar algumas coisas com vocês, porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira linear e não se dá conta das conexões daquilo que um evangelista fala e o outro complementa e o outro traz uma informação nova. E é muito interessante porque os 4 evangelhos são sobre a vida e o ministério de Jesus, mas nem todos eles falam sobre todas as coisas que aconteceram. E esse episódio, ele é narrado pelos 4 evangelistas. É um dos poucos episódios que é narrado pelos 4 evangelistas. Então, eu creio que Deus tem algo muito importante para falar conosco, para nos ensinar, senão não seria repetido por 4 homens diferentes. Amém? Esse episódio fala sobre uma mulher que entrou numa casa onde Jesus estava sentado à mesa para um jantar. E essa mulher entrou naquele lugar para honrá-lo. Jesus estava dentro daquela casa e ele estava ali em comunhão com pessoas. Nós não sabemos quem são todas as pessoas que estavam ali. Talvez havia mais pessoas que não são mencionadas por nenhum dos evangelistas, mas nós vamos falar daquelas que são mencionadas. Essa mesa, ela poderia ser em qualquer lugar. Ela poderia ser aqui hoje, nessa casa. Essa mesa de ceia poderia ser na sua casa, onde você mora com a sua família. Poderia ser aquela mesa. Poderia ser a mesa onde você está sentado nas quartas-feiras, junto com seus irmãos, sendo discipulado. O fato é que Jesus estava na casa, Jesus estava na mesa, e mesa é lugar de relacionamento. E se é lugar de relacionamento, mesa é lugar de revelação. Porque os nossos relacionamentos, eles mostram quem nós somos. Você conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela. É muito fácil você tirar conclusões de uma pessoa que você só vê de longe, que você só conhece pela internet. É muito fácil você admirar alguém com quem você nunca sentou e olhou no olho numa mesa. Mas a mesa é lugar de revelação. Amém? Tem uma amiga minha, eu não sei se esse é um provérbio japonês, mas a minha amiga, ela era japonesa e ela falava para mim, para conhecer bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Alguém já ouviu esse provérbio? Eu não sei se é um provérbio japonês, mas minha amiga era japonesa. E ela falava, para conhecer uma pessoa tem que comer 1 quilo de sal. O que quer dizer comer 1 quilo de sal? Quer dizer que você tem que sentar muitas vezes na mesa. Porque 1 quilo de sal são muitas refeições para você juntar 1 quilo de sal. Rende, né? Então, realmente é verdade esse provérbio. Para conhecer alguém de verdade, para que aquela pessoa se revele verdadeiramente, eu preciso ter tempo de mesa. E essa história dessa mesa, Deus falou muito ao meu coração. Porque toda vez que eu leio essas histórias dos evangelhos, eu acho que principalmente agora, que está nessa moda aí do The Chosen, né? A gente começa a identificar nos personagens traços da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso caráter. Reações que você fala, meu Deus, eu faço igualzinho esse daí, eu penso igualzinho aquele ali, né? Então, toda vez que eu leio uma história assim com vários personagens, a gente tem a tendência sempre de só olhar para aquele que deu certo. A gente fala muito da mulher que quebrou o perfume, né, que trouxe as lágrimas aos pés de Jesus, que a gente foca muito naquela que foi aprovada. Mas os outros também têm muito a nos falar. E a gente foca sempre naquele que deu certo, como se a gente só desse certo, né? E eu fico olhando para essa mesa aqui, e fico me perguntando, quem seria eu nessa mesa? Se eu estivesse ali naquela casa, onde Jesus está sentado, será que eu seria essa mulher? Ou será que eu seria o fariseu? Será que eu seria só uma espectadora que ficaria na ponta da mesa olhando todo aquele movimento? Ou será que eu seria alguém que me levantaria para criticar o que estava acontecendo ali? A gente fala muito dessa mulher que foi aprovada, mas a gente precisa olhar, porque os outros personagens mostram algo muito sério. Gente, Jesus estava ali. Amém?
todos que estavam na mesa com Jesus. Todos que estavam na casa com Jesus. Ele estava ali para todos, acessível a todos. Perto do toque de todos, perto do serviço de todos, perto da adoração de todos. Todos podiam fazer o que a mulher fez. Mas quando a gente lê a história, esses outros personagens me mostram, e é esse o meu temor. Eu falo, Deus, que é possível eu estar na presença de Jesus e ainda assim ser tão carnal, e ainda assim ser tão mesquinha, e ainda assim ser tão maligna, e ainda assim ser tão insensível, tão religiosa, mesmo com Jesus sentado na minha mesa. É possível. Isso aqui é uma prova de que é possível. Mesmo se Jesus estiver dentro da minha casa, mesmo se Jesus estiver sentado comigo, você crê que o Espírito de Jesus está aqui? Eu tenho certeza, porque a Bíblia me garante isso. Onde há mais de 2 reunidos em nome dele, ele está ali. Então, pela Bíblia, eu tenho certeza. Se ninguém aqui estiver preocupado com Jesus, mas tiverem 2 que estão preocupados e estão com o coração no nome dele, ele está aqui. Então essa história me leva a pensar, como é que Jesus me vê nessa mesa, aqui hoje? Como é que Jesus me vê aqui? Se ele está aqui, ele está olhando para nós. Por mais que eu me esforce para parecer uma pessoa espiritual, por mais que eu me esforce para parecer uma pessoa emocionada, por mais que eu me esforce para parecer uma pessoa que está focada em Deus aqui dentro, a Bíblia diz que Ele conhece os meus pensamentos. Quando uma pessoa diz, Deus conhece o meu coração, eu pergunto, isso não te apavora? Isso me apavora. Isso me apavora, saber que Ele conhece os meus pensamentos. Ele sabe se os meus pensamentos estão voltados para Ele, ou se os meus pensamentos estão divididos, estão em outro lugar. Amém? Ele sabe se eu estou aqui só de corpo presente, porque eu vou te falar, tem muita gente aqui de corpo presente. Tua cabeça está em outro lugar, você está no WhatsApp, a gente está falando aqui, a palavra está sendo pregada e você está no Instagram. Você está olhando para a pessoa do lado, você está procurando se a pessoa que você tem o crush veio. Você não está aqui. Teu pensamento não está aqui. Só está o teu corpo presente. É que nem um velório, está o corpo do defunto ali, mas a alma não está mais. Ele sabe se eu só estou aqui de corpo presente ou se eu estou aqui de todo o meu coração, com fome, com desespero, por alguma coisa, esperando que na presença de Deus alguma coisa vai acontecer. Alguém eu vou tocar, alguém vai me tocar, alguém eu vou abraçar, alguém vai me abraçar, alguma palavra vai vir para me curar, alguma coisa vai acontecer, porque se Jesus está aqui, cara, não tem como. Desculpa, se você entrar e sair e falar que não aconteceu nada, então você não encontrou Jesus que estava aqui. Quem disse que Ele conhece os meus pensamentos? A Bíblia. Lucas 11:17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Jesus conhece os meus pensamentos. Diga assim: Jesus conhece os meus pensamentos. E se eles me dividem internamente, eu estou condenado à ruína. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas estão o tempo inteiro querendo provar para os outros alguma coisa. O foco das pessoas hoje, todos, crianças, adolescentes, adultos, o foco é provar alguma coisa para alguém.
Eu tenho que provar, eu tenho que mostrar. E por conta disso, o tempo inteiro um fica reparando no outro, um fica se comparando com o outro, um fica analisando o outro, tirando conclusão, fazendo julgamento. Mas se nós cremos que Jesus é real, se nós cremos que Jesus está vivo, que o Espírito dele está aqui, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Porque nem sempre, eles honram a presença de Deus que está tão perto de nós. Ele mesmo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós não sejamos esses. Amém? Que nós não sejamos esses que declaram, que cantam, que louvam, mas o coração está em outro lugar. Os olhos estão em outras coisas. Então, voltando para esse texto da mesa, onde Jesus estava ali, não existe eu quero deixar isso claro, não existe um consenso entre os estudiosos da Bíblia, que os 4 evangelistas estão falando da mesma situação, mas a maioria, e eu também me incluo nessa maioria, a maioria crê que sim, que eles estão falando da mesma situação. Então, eu fiquei ali nos meus rabiscos e fiz uma tabela aqui para mostrar para vocês, dá para colocar aí, só para vocês entenderem. Os 4 evangelhos, tá, que citam as situações, o anfitrião de cada história. Então, em Mateus, o anfitrião que chamou Jesus para jantar, Simão leproso, na cidade de Betânia. Marcos, anfitrião, Simão leproso. Lucas, um fariseu, mas depois no texto que a gente leu, ele fala que é Simão o nome. Então, também é Simão, o fariseu. Em João não fala do fariseu, mas fala de Marta servindo. Lembra que o pastor mencionou no culto passado que talvez Marta era casada com um fariseu? É esse amigo aqui. Por isso que ela era tão ativista e pouco adoradora. Ela era provavelmente casada com um fariseu. Aleluia. Descobrimos qual era o problema de Marta, né? A adoradora de Mateus, ele fala, era uma mulher com perfume raro, caro. Marcos fala, era uma mulher com nardo, que é um óleo caro. Lucas fala, era uma pecadora com perfume caro. E João fala o nome da mulher, Maria, com um óleo da unção. Quem se indignou naquela mesa? E por quê? Mateus fala que os discípulos, no plural, mais de um, se indignaram pelo desperdício do que aquela mulher fez. Marcos diz que alguns na mesa, ele não fala se eram discípulos ou não, ele fala alguns repreenderam a mulher por causa do valor. 300 pratas, muito dinheiro. Lucas diz que o fariseu não critica por causa da oferta, mas ele critica Jesus pela falta de discernimento, e a mulher por ele achar que ela não era qualificada para estar ali. E João diz que Judas, eu gosto de João porque ele dá nome, né, aos bois, né? Eu gosto desse aqui, viu? Eu sou uma Joana, eu tenho que dar nome aos bois. Judas se indignou, porque 300 moedas podia ser dado aos pobres. Foi um uso indevido do dinheiro, né? E o resultado final da ação daquela mulher naquela mesa? Adoração memorial para sempre. Adoração memorial para sempre. Adoração memorial para sempre. Ou onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher tem que ser contada. Jesus disse isso. Amém? Pode tirar aqui. Então, nós vemos 3 evangelistas falando em Betânia, o outro falando uma cidade qualquer, todas essas coisas, mas a única coisa que os 4 concordam, além do resultado final, que essa mulher foi aprovada por Jesus. Os 4 falam de que, mediante aquela adoração extravagante daquela mulher, mediante aquele perfume derramado, uma oferta caríssima, e diante das lágrimas e da humilhação daquela mulher, em entrar num lugar onde não era permitido a entrada de mulheres,
os 4 evangelistas mencionam que houve indignação, cara. Olha que loucura. Então quer dizer que Jesus está gostando, Jesus está aprovando e os outros estão indignados. Pensa, quão grave é isso? Quão grave é você estar no lugar onde Jesus está e você está dizendo que você está ali por causa de Jesus, porque todos estavam ali na casa por causa de, Jesus está ali, vamos. Simão abriu a casa dele para receber Jesus, os discípulos foram para acompanhar Jesus, talvez outros convidados de Simão foram para ver Jesus de perto, todos estavam ali por causa de Jesus, mas quando Jesus se alegra com algo, todos se indignam. Olha que loucura, vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém falou, pera, deixa a mulher. Vamos ouvir o que o mestre tem para falar sobre isso. Jesus estava ali, meu. Vamos esperar o que ele tem para dizer. Mas o que a gente vê não é isso. Cada um dos evangelistas fala de uma pessoa diferente que se indignou. Mas houve indignação. Houve, isso é fato, os 4 comprovam isso. E do outro lado, os 4 também dizem que Jesus exaltou a atitude daquela mulher, dizendo que ela deveria ser lembrada para sempre, onde o evangelho fosse pregado. Então nós precisamos entender a mente desses que se indignaram, porque eu creio que 99% de nós está incluído nesse grupo, e não no grupo da mulher, que não estava nem aí para nada, só queria adorar a Deus. Nós estamos nesse tempo de reino dividido, de casas divididas, de guerra santa entre cristãos, e nós precisamos falar disso, irmãos. Porque Jesus aprovou a adoração daquela mulher, ele aprovou aquele culto. E o primeiro assassinato que aconteceu na Bíblia, não sei se você já notou, mas foi por causa de um culto. Foi por causa de uma adoração. O primeiro assassinato que aconteceu, Caim matou Abel, porque os dois foram prestar culto a Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim, porque Deus vê os pensamentos, porque Deus vê o coração, e a Bíblia fala que Caim se indignou. Olha aqui, está comigo? Foi num contexto de adoração a Deus que surge o primeiro, vou matar esse cara. Se desgraçado, porque o favor de Deus veio sobre ele e não veio sobre mim. Alguém está aqui? Isso está sobre a igreja da nossa geração. Esse espírito de Caim. Onde em vez de você olhar para o teu coração e falar, meu, o que tem de errado comigo, Senhor? Eu quero oferecer de novo com o coração certo. Você se indigna com aquele que é aceito. Esse espírito está sobre a igreja da nossa geração. Esse espírito está sobre você, sobre mim. E nós precisamos nos livrar disso, igreja. Se nós queremos prestar um culto racional a Deus de maneira que Ele considere agradável e não você considere agradável, adoração não é você dar para Deus o que você quer, você dá para Deus o que Ele quer receber. É muito diferente. E nós vamos entender por que essa mulher foi aprovada, por que ela fez isso naquela hora. Olha só o que cada evangelista disse sobre essa indignação. Mateus, quando a mulher entra e derrama o perfume, Mateus 26:8. Ao ver aquilo, os discípulos ficaram indignados e disseram, que desperdício. Gente, os discípulos aqui é alguém que fazia parte do grupo dos 12, tá? Tudo bem? Alguém que fazia parte do grupo dos 12. Quando fala os discípulos, é aquele grupinho mais íntimo, que andava com Jesus dia e noite. Aí você pensa, como? Esses não foram os primeiros apóstolos, fundadores da igreja? Os discípulos se indignaram. Mas como é que isso é possível, pastora? Sabe por quê?
eles se acostumaram com Jesus na mesa. Eles se acostumaram. Esse é um problema sério, você se acostumar. Quando você tem uma vida intensa de busca, de devocional, de serviço, de culto, você pode se acostumar com Jesus na mesa. Então eles andavam para cima e para baixo, dormiam com Jesus, faziam tudo junto. Então quando aquela mulher entra e derrama 300 pratas no pé de Jesus em forma de óleo, eles falam: para que tudo isso? Porque quando você se habitua com a presença de alguém, isso eu falo geral, presença de um amigo, de um marido, de uma mulher, de um filho, você se habitua com a presença, você deixa de dar o devido valor. Sabe quando você volta a dar valor? Quando você perde. Você não dá nenhum valor, quando você perde o valor vai para cá, ó. É isso que acontece na maioria dos relacionamentos de intimidade, de proximidade. A familiaridade te rouba o senso da honra. E foi o que aconteceu, só posso crer que foi o que aconteceu com esses discípulos. Porque eles estavam tão perto, todo dia comendo na mesa com Jesus, que eles, cara, para que tudo isso? Jesus está sempre aqui. Estão comigo? O evangelista Marcos, ele diz o seguinte: quando a mulher entrou e derramou o perfume, Marcos 14:4, ele diz que alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Podia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente, ou seja, foram duros, foram para cima da mulher. Quando a Bíblia diz repreenderam severamente, o que me vem em mente? Alguém foi lá e falou: tira essa louca daqui. Já tentaram catar ela e arrancar. Chama os atalaias. Arranca essa louca daqui, meu. Manda parar. Fala para ela sair. Não é apropriado. Por que será que eles repreenderam essa mulher severamente, cara? Porque de certo ela estava atrapalhando a motivação que levou eles até ali. Eles disseram que estavam ali por causa de Jesus, mas a motivação não era aquela. Talvez eles queriam algum favor de Jesus. Talvez, não, mas ele vai se distrair com essa mulher e o meu milagre. E o que eu vim buscar? E a minha oração que eu queria no fim do culto? E a minha oração aqui por essa situação? E o conselho que eu vim buscar? Agora ele vai se distrair com essa louca e eu? Olha o egoísmo. Eles repreenderam a mulher, porque eles estavam ali, não para estar com Jesus, nem para ouvir Jesus, porque eles não quiseram saber o que Jesus pensava sobre aquilo. Eles tiraram suas próprias conclusões e mandaram sair a mulher, repreenderam severamente. Então, querido, quando a gente está dizendo que está indo em algum lugar por causa de Jesus, mas na verdade não está, sabe o que acontece? Você tem já um plano na tua cabeça. Eu vou chegar, vai ser assim, vou falar com cicrano, vou sentar em tal lugar, vai ter 3 louvores, aí no final eu vou pegar fulano, vou não sei o quê. Você já tem o seu plano. Então quando algo sai fora do script, algo sai fora do previsto, alguém te atrapalha, você se indigna. Porque você não veio por Jesus. Você veio já com tudo no teu pensamento já pré-moldado. Isso é o que a rotina religiosa faz conosco. Ao invés de nós nos surpreendermos com algo que saiu do nosso pensamento, fora do nosso plano, nós rejeitamos. Nós rejeitamos. A rotina religiosa, ela leva à frieza, à insensibilidade. E essa frieza tira o encanto das coisas que Jesus pode permitir que aconteçam, ou não.
Porque talvez o jeito que você planejou não é o jeito que ele quer resolver a coisa. Não é a maneira como ele quer conduzir. Jesus estava na mesa. Jesus estava feliz com a mulher, mas esse grupinho, ele quis remover a mulher da mesa. Manda tirar. Vamos seguir aqui nossa resenha. Lucas. O que Lucas diz sobre isso? Lucas diz que o fariseu que convidou Jesus para o jantar, e aí eu já vejo que a motivação dele também não era honrar Jesus, talvez era especular, deixa eu ver qual que é desse Jesus, talvez você esteja aqui hoje assim, deixa eu ver qual que é, vou lá para ver qual que é, você vai ver qual que é. Deixa eu ver qual que é, porque Jesus deixou claro que não foi para honrar. Ele convida, põe a mesa, chama Jesus, e quando a mulher entra e se lança aos pés de Jesus e joga o perfume, a Bíblia diz que ele criticou não só a mulher, mas criticou Jesus. Quantas pessoas criticam Jesus nos seus corações? Talvez você não tenha audácia de criticá-lo verbalmente, mas você critica pessoas, às vezes, que estão te falando da palavra dele, que estão te dando um conselho da parte dele, que estão te dando uma perspectiva da parte dele. Lucas 7,39, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu aquilo, ele disse, se esse homem, agora já não é já, mas se esse homem fosse profeta, ou seja, não é, porque se fosse, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele, ela é uma pecadora. E aqui eu achei interessante o fariseu, porque ele não critica o valor do perfume como os outros. Ele critica ser genuíno, o espírito, o ministério de Jesus, porque ele diz, se ele fosse, então não é, né? Está dizendo, é um falso profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher... Então, ele está já dizendo, não é de Deus, esse homem. E também, por dizer a visão dele, que aquela mulher não era qualificada para estar ali. Por que ele não criticou o dinheiro? Aí eu te pergunto, provavelmente porque ele tinha muita condição, e tinha condição de dar até mais que ela. Ele estava criticando porque ele se achava mais santo, porque ele se achava superior. Ele era muito espiritual e bom demais para ver aquela cena e não comentar que ele tinha mais discernimento que o próprio Jesus, que ele era muito mais santo do que aquela mulher que entrou. Presta atenção, muita gente fala que era uma prostituta. Pesquisei exaustivamente, a palavra pecadora é pecadora, não é prostituta. Você pode achar que era, mas a Bíblia não diz que essa mulher era uma prostituta. A palavra pecador é pecador, ponto. E por que ele fala assim dela? É uma pecadora com essa altivez. Porque para um fariseu, todo mundo que não é igual a ele, não presta. Para um fariseu, toda pessoa que não é como ele acha que tem que ser, é desqualificado. E muitas vezes a gente olha assim para as pessoas, porque a gente se acha superior, e aí aquela pessoa está ali na humildade dela, adorando a Deus, e você, essa pessoa. Só que Jesus está aceitando aquilo. Outra coisa, pecador é quem vive na prática do pecado. Aquela mulher, ela já tinha entendido que ela tinha sido perdoada, então ela já não era mais uma pecadora, ela era uma santa lutando contra o pecado. Mas o fariseu, ele rotula, ele simplesmente não aceita esse fato. E ponto final. Então ele vai para cima de Jesus e da mulher.
Esse, para mim, foi o mais louco de todos, né? Olha o nível do orgulho religioso, né? Você criticar o próprio Deus. Deus está permitindo uma situação, mas eu não aceito. Isso não é de Deus. É de Deus, sim. Deus é soberano, Satanás trabalha para Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Lê a história de Jó, ele só vai até onde Deus permite. Não critique o Senhor. Ele conhece os pensamentos e os seus sentimentos de todos os envolvidos ali naquela mesa. E João, então, finalmente, ele menciona Judas, indignado. A mulher derrama o perfume, João 12:4, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve iria trair Jesus, aleluia, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata, devia ter sido vendido, dinheiro dado aos pobres. E aí João comenta, não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro, porque ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos, ele muitas vezes roubava uma parte para si. Diga, a boca fala do que o coração está cheio. Judas não se importava com os pobres, querido. Ele não se importava com os pobres. Ele não se importava com ninguém, na verdade, só com ele mesmo. Mas, muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós criticamos as outras pessoas que estão adorando a Deus para esconder o nosso próprio caráter. É isso que nós fazemos. Pessoas de mau caráter, elas criticam e focam nos outros ao invés de falar, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou vendo essa mulher se derramando, eu estou vendo Jesus feliz e eu estou pensando mal, o problema sou eu. Não. Ai, os pobres. Ai, que desperdício, não precisava investir. Ai, não sei o quê. Hipocrisia pura. Só para soltar uma cortina de fumaça, porque ele já está dizendo aqui, em breve já iria trair Jesus. A mesma pessoa que critica, que arruma confusão com todo mundo, que vê defeito e pecado em todo mundo, muitas vezes participa de uma mesa aqui, sai daquela porta, dá 2 minutos, está traindo Jesus lá fora. Sabe? Quantas vezes nós nos parecemos com esses personagens todos? Com pensamentos amargos, críticos demais, egoístas demais, competitivo demais, preconceito formado. Como é que você quer ver algo novo se você já tem preconceito formado para tudo? Isso vai roubando a alegria. Isso divide a nossa mente até nos momentos em que supostamente nós estamos com Jesus na mesa. Mas aquela mulher, ela não se importou com nada, nem com ninguém, nem com o valor de perfume, nem com a rejeição dos homens, nem com o que iam falar. Nada, ela entrou que nem um foguete, meu alvo está ali. Pum. Provavelmente levantou e foi embora. Fiz o que tinha que fazer. Vi e venci. Vi e fiz o que tinha que ser feito. E tchau. E aí fica registrado, né? Fica registrado aqui. Nós estamos 2000 anos depois aqui registrado o que Jesus, que o que realmente importa é o que Jesus, todo mundo meteu o pau nela, cara. Mas o que Jesus falou sobre ela? Onde quer que o evangelho for pregado, tem que ser falado sobre o que ela fez aqui hoje. O que ele estabeleceu a partir daquela mulher? Ela é um referencial de adoração, ela é um modelo. Que fique registrado para que todos que quiserem saber como se adora, olhem para a história dessa mulher. Porque ela não se importa com nada. Ela me viu na mesa e ela se jogou. Os pensamentos dela não estavam divididos. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vão falar mal de mim? Será que vão me impedir? Não, os pensamentos dela estavam totalmente voltados para
Jesus. Ela entrou na casa, eu acredito que ela não olhou para o lado, não analisou quem estava na mesa. Cara, como a gente faz isso? Quem vai? Quem está? Não, cara, Senhor, o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Não importa. Não importa. Não importa quem vai estar, quem não vai estar. Eu vou honrar o Senhor com a minha presença naquele lugar. Eu vou fazer algo apropriado, que prepare o Senhor ali. Ela sabia muito bem o que ela tinha ido fazer ali. Cara, e a sensação que eu tenho, vou falar para vocês, é muitas vezes eu vejo a casa cheia de um monte de gente que não sabe o que está fazendo aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Será que você sabe o que você está fazendo aqui? Será que os pensamentos da tua cabeça estão divididos, ou você está querendo ouvir realmente a voz de Deus como um discípulo, enquanto você está aqui sentado? Porque essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Ela tinha um coração liberal, sensível e grato. Eu quero ter esse coração. Lucas 7,47, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Sabe o que é gratidão? Ter um coração grato é ter senso de valor. Ela tinha senso do perdão. Será que você tem senso? Nunca fiz mal para ninguém, não. Nunca fiz nada, não. Então você não tem senso, cara, desculpa. Você não precisa ser uma pessoa que foi drogada, prostituta, presidiário para ter senso de valor. O senso de valor é, não tem como chegar aos céus sem o sacrifício de Jesus. Não tem como. Então, se Ele abriu uma porta para mim, esse valor é inestimável. Eu tenho senso, porque o único caminho, a única porta, o único meio de acessar o Pai, não importa quem você é, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único que não pecou na face da terra foi Jesus. Todos pecaram. E ninguém vai ao Pai se não for pelo sacrifício de Jesus. Se eu entendo isso, não importa se eu fui tirado do estômago de Satanás, ou se eu era um limpinho que estava indo para o inferno. Isso é senso de valor. Ela tinha senso de valor, e por isso que ela amava tanto. É só uma pessoa que é convencida do valor daquilo que Jesus fez na cruz, que vai espontaneamente amar Ele com tudo, sem reservas, sem ficar fazendo conta, sabe? Um religioso que se acha uma boa pessoa perante a sociedade, perante Deus, jamais vai fazer um negócio desse. Jamais. Sabe por quê? A religião, ela vem te dar uma lista de regras, te dá uma lista de ofertas. Olha, esse é o dízimo, essa é a oferta esperada de você, você pode isso, não pode aquilo, toma essa lista e você obedece aí. A religião é isso, e muitas vezes você vai fazer aquilo por medo e para se aparecer para os outros, para mostrar que você cumpre melhor a lista do que o outro. Mas sabe o que Marcos diz? Marcos 14, 8, parte A. Aleluia. Ela fez o que podia. Ela fez. Quem falou isso, pastora? Jesus. Imagina Jesus olhar para você e falar: ela fez o que podia. Eu atesto. Eu sei. Ela fez o que podia. Isso é liberalidade. Então ela tinha um coração grato e tinha um coração liberal. Sabe o que é liberalidade? É você não medir esforços. A pessoa liberal, ela não mede esforços. Cara, ela deu, 300 moedas de prata era o salário de 1 ano. Faz tua conta aí, amigão. 12 vezes o que você ganha por mês. Você teria a manha de em 5 minutos jogar aqui no pé de Jesus? Sim ou não? Fala a verdade. Faz tua conta, para a tua realidade. Pega o salário de 12 vezes o mês. Foi isso que ela fez. Ela botou tudo em perfume, botou num frasco e quebrou o vaso para não ter direito a sobrar nada. Em 5 minutos ali.
um ano de salário. Desculpa, mas mesmo se você ganhar pouco, isso aqui é muito para você. 12 meses de salário é muito para qualquer pessoa. Então isso é um bom parâmetro para nós. Mas a adoração não é sobre preço, é sobre valor. Porque o valor de um ano de salário custa muito para qualquer pessoa. O preço é alto para qualquer um. Só que aqui nós estamos falando de adoração, e adoração não é sobre preço, adoração é sobre valor. O que tem preço você pode comprar, o que tem valor não tem como comprar. Tua família tem preço? Não. Por quê? Porque tem valor. Teu carro tem preço? Tem, eu posso vender. Adoração não é sobre preço. E tem muita gente que acha que é sobre preço, sabe? Mas Isaías 32:8 diz que os liberais, os generosos, eles planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes na sua generosidade. Uma pessoa que tem liberalidade no seu coração porque ela tem gratidão, ela planeja ser generosa. E o que a gente vê muitas vezes é o contrário. A indignação daquelas pessoas foi o contrário. Ela tinha que ter planejado trazer menos. Ela tinha que ter planejado dar menos. Cara, até quando? Até quando nós vamos querer tudo de Deus com coração avarento, mesquinho, egoísta? Você quer tudo, mas você não é generoso. Você quer que Deus seja liberal com você, mas você não é liberal para com Deus. Um coração grato, liberal e sensível, diga sensível. Marcos 14:8, parte B. Ele diz: ela ungiu meu corpo de antemão. Diga, de antemão. Isso é sensibilidade. Quando você, por entender o momento, você se antecipa. Uau! Que maravilha! O Espírito Santo, cara, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Pessoas que estão buscando ouvir de Deus nunca vão ser pegas de surpresa pelo inimigo, nem pelas circunstâncias. Deus vai te visitar na palavra, em sonho, através da vida de alguém. E aí, você sendo sensível, você se antecipa no teu posicionamento. Isso está se perdendo também no meio da igreja. Quantos estão perdendo a sensibilidade, estão perdendo o discernimento, estão perdendo a visitação do Senhor, estão perdendo a mudança de estação, estão perdendo a oportunidade de viver algo novo, porque estão distraídos com seus pensamentos divididos, lutando consigo mesmos por coisas inúteis, enquanto Jesus está na mesa. Estão comigo? Então, queridos, hoje é um dia de mesa. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo, ele fala, examine-se a si mesmo antes de se sentar na mesa. O mesmo apóstolo Paulo diz também, você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Você não pode estar dividido. E assim, eu tenho certeza que assim como naquela mesa que aquela mulher fez tudo isso, aqui nesse lugar também tem pessoas que estão com fome, com sede da presença de Jesus, que estão com o coração contrito, quebrantado, querendo se jogar aos pés de Jesus, mas também eu sei que tem pessoas aqui que depois de cruzar aquela porta vão vender Jesus por quase nada. O mesmo Judas que criticou aquela mulher por vender, por derramar um perfume que custava 300, vendeu Jesus por 30. 10% do valor. Ele criticou a mulher por derramar 300 e vendeu por 30. Quanto vale a presença de Jesus para você? Quanto vale a presença de Jesus na tua vida?
Quanto vale a presença de Jesus no teu casamento? Quanto vale a presença de Jesus na tua casa? Quanto vale a presença de Jesus? Cada oportunidade que você tem para honrar a vida dele em você, quanto vale? Cada vez mais eu tenho certeza que o Senhor, Ele não busca pessoas que entreguem um bom serviço, que entreguem um bom sermão, que entreguem uma boa oferta em termos de preço. Mas Ele continua buscando os verdadeiros adoradores, que estão em falta. Que estão em falta. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder de nos despertar. A palavra de Deus, ela tem poder de nos vivificar. Ela tem poder de transformar uma pessoa egoísta, crítica como eu, num adorador. Uma pessoa insensível, que tem um coração de pedra, que nada toca essa pessoa, numa pessoa que se derrama em lágrimas e que fala: Jesus, o Senhor deu a vida por mim, eu quero dar a minha vida por você. Deus, Ele tem esse poder de fazer isso. O Espírito Santo de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. Feche os teus olhos no teu lugar. O profeta Jeremias disse: porventura não é a tua palavra como um martelo que esmiuça a pedra? A palavra do Senhor, ela pode queimar, quebrar o coração mais duro. Há uma promessa do Senhor para aqueles que creem: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. É possível uma pessoa que ama o dinheiro, que ama as coisas do mundo, virar um adorador? É possível. É possível uma pessoa religiosa, amarga, virar um adorador? É possível. É possível, tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas eu também preciso te dizer que o reino de Deus não é um reino de covardes. Aquela mulher não foi covarde. O reino de Deus não é um reino de covardes. O reino de Deus é um reino de pessoas que se apresentam, que recebem a palavra e admitem: eu preciso de um Salvador, eu não dou conta sozinho. Essa transformação não vai acontecer pela tua força de vontade, porque as coisas de Deus não acontecem por força nem por violência, mas é o Espírito que opera tudo em todos. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer falar ao teu coração. Não resista ao Espírito Santo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A palavra do Senhor, ela vem com espírito de vida. As palavras do Senhor são espírito e vida.